Você ganhará o jogo quando aprender a administrar a mente. Com essa frase, quero iniciar o vídeo de hoje, na qual nós vamos abordar um tema importante, interessante, para lá de relevante, que é sobre a ansiedade, os gatilhos emocionais, como eles interferem na memória, como que você pode trabalhar melhor e tentar controlar. O que é a amígdala cerebral? Qual o seu efeito no córtex? Qual o seu efeito no hipocampo? O que a gente pode fazer? Adilson, roda a nossa vinheta para que a gente possa ir para frente aí. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco nesse nosso vídeo aqui, na qual eu já peço para vocês que você é novo aqui no canal, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né? Entre aqui, você tem aqui uma orientação para que você faça o compartilhamento, você se inscreva, enfim, divulgue o canal, que o objetivo desse canal, exclusivamente desse canal, é fazer com que as pessoas entendam melhor o significado da vida, entendam melhor como a gente tem que viver, como é que a gente deve administrar a nossa vida, as nossas etapas, as nossas dificuldades, nossas batalhas, que todos nós temos no dia a dia, sem exceção, para que a gente tenha algumas ferramentas sérias, científicas, tá? Sem bajulação, sem história, sem mimimi, para que a pessoa realmente aprenda o significado das coisas. Então, por favor, se gostando, já dá um like para a gente aí, para a gente possa atingir outras pessoas e fazer o benefício que é o objetivo desse canal. A palavra ansiedade vem do grego, trabalha assim como estreito, insegurança, aflição, são palavras extremamente relacionadas com essa parte. Mas como é que isso atua no nosso cérebro? Nós temos algumas áreas do cérebro, né? Eu vou colocar aqui para vocês depois alguns detalhes, né? Algumas delas eu já vou colocando, já falei em outros eventos, né? Aqui eu coloquei para vocês o hipocampo, né? Que lembra cavalo marinho, a palavra hipocampo, se for cavalo marinho, é a parte de memória nossa. Essa área de memória, ela está intimamente relacionada, né? Com uma área chamada amígdala cerebral. Na verdade, são duas amígdalas cerebrais. Não confundir amígdalas cerebrais com tonsilas palatinas, que ficam na garganta. Vou colocar aqui para vocês, ou aqui em algum lugar, as tonsilas palatinas, para que vocês observem que estão relacionadas com a garganta. Nós estamos falando das amígdalas cerebrais, uma estrutura que faz parte do sistema nervoso, relacionado com as emoções. Aí o que acontece? Existem algumas palavras, algumas atitudes, alguns eventos, algumas coisas que acontecem para algumas pessoas que disparam gatilhos, chamados gatilhos emocionais. E esses gatilhos emocionais, eles vão diretamente no ponto da ferida. Aquela palavra que você não deveria ser dita, ou aquela atitude que não deveria ter sido feita por você ou por outra pessoa, mas que para uma pessoa ela acaba sonando, ela acaba refletindo como sendo algo muito grave. Isso dispara eventos e substâncias neuroquímicas nas amígdalas cerebrais, e essas amígdalas cerebrais dão um comportamento extremamente agressivo, explosivo. E isso, ao longo da vida, a gente acontece realmente na primeira infância, depois na adolescência e no adulto jovem. Com a maturidade, existe uma área aqui na frente que é chamada do lobo pré-frontal. O pré-frontal ele acaba tentando inibir um pouquinho essa hiperatividade da amígdala cerebral, tentando modular a secreção, porque são vários neurotransmissores envolvidos. Então a amígdala cerebral está intimamente relacionada com o hipocampo na área da memória. Veja bem, você fala alguma coisa que te recorda alguma coisa muito antiga, muito ruim, a amígdala cerebral ela é ativada. E se você não tiver um ímpeto de você controlar através do lobo pré-frontal, você acaba realmente passando do limite e magoando outras pessoas. Esse é o papel do lobo frontal e da maturidade. O lobo frontal, ele atua sendo conselheiro, ele tentando inibir esses efeitos. Agora, a gente tem que lembrar que é o seguinte, que o nosso cérebro, ele tem algumas áreas específicas, em especial na parte cerebral mais nova. Nós temos no nosso sistema nervoso central basicamente uma junção de três cérebros. O cérebro reptiliano, o cérebro que é um cérebro bem primitivo, está relacionado com a sobrevivência. Nós temos o cérebro das emoções, o sistema límbico, e temos o neocórtex, que é a parte da racionalidade. Esses três cérebros, vamos dizer assim, eles estão interligados. E o que acontece? A amígdala cerebral, é importante lembrar que a palavra amígdala significa amêndoa. Tá? Ela tem esse nome que provém da etimologia do grego.
Quanto menos você utilizar o seu lobo frontal, mais a parte reptiliana e as emoções vão estar afloradas. E isso vai acabar desequilibrando as pessoas. Porque o que acontece? Toda vez que você ativa essas áreas, digamos assim, primitivas, você dispara uma série de reações, em especial numa área do cérebro também chamada de hipotálamo. O hipotálamo ele fica abaixo do tálamo. A palavra tálamo significa quadrado, também como quarto, leito nupcial. Então, abaixo do tálamo, abaixo desse quadrado, estaria o hipotálamo, que é formado por cerca de 16 núcleos. Existe um núcleo em especial, que é chamado núcleo paraventricular. O núcleo paraventricular, ele dispara uma sequência de substâncias químicas, de neurotransmissores, entre elas a substância chamada CRH. O CRH age sobre a hipófise, que age sobre a adrenal, liberando o cortisol, a famosa cortisona, ou seja, é uma substância do estresse. Então, notem que está tudo interligado. Você é cutucado a amígdala cerebral libera, estimula o núcleo paraventricular, que age sobre o hipotálamo, que libera o CRH, que age sobre a hipófise, que libera a CTH e age sobre a adrenal. Deu para entender? Vai um pouco para cá, vai um pouquinho para lá, mas essa seja uma sequência de eventos. Isso é uma maneira muito simples do que a gente consegue entender, porque o sistema nervoso central nosso é muito complexo, você tem inúmeras interligações. Eu vou colocar aqui um quadrinho a respeito do hipotálamo, para que vocês vejam a quantidade de substâncias que estão envolvidas, né, no nosso meio. São cerca de 16 núcleos hipotalâmicos. Esses núcleos hipotalâmicos, por sua vez, eles vão levando a uma série de informações. Entre elas estão todas interrelacionadas, tanto com o hipocampo, tanto quanto com o lobo pré-frontal, tanto com o córtex, né? E isso está relacionado com a liberação de hormônios, que é a nossa área. E isso estimula o apetite, a parte sexual, o controle da concentração de água no organismo, a reprodução, secreção de leite, crescimento da pessoa, enfim, uma série de coisas totalmente interligadas. E por isso que eu repito, é importante que esse equilíbrio, né, tanto da amígdala cerebral, quanto do lobo pré-frontal, juntamente com o hipocampo e com o córtex, estejam em equilíbrio, em harmonia. Para isso, existem algumas medicações que muitas vezes os pacientes é necessário que seja utilizado para manter o equilíbrio da pessoa. Eu não quero tomar o remédio. Você quer ficar desequilibrado? Você quer... mas eu não... São situações que as pessoas colocam alguns... como posso dizer para vocês? Alguns preconceitos que não levam nada a lugar nenhum. A pessoa passa a ter o problema. Eu repito, é a mesma coisa que a pessoa fala, eu não gosto de usar óculos. Pô, então você não vai enxergar, se você ficar com preconceito sobre isso. Aproveita a oportunidade que você tem, use o medicamento adequado, e normalmente a terapia cognitiva, justamente com os psicólogos, é muito bem-vinda e ajuda bastante, né? Como eu já falei para vocês, a ansiedade ela dá essa sensação de insegurança, de estreito, né, na qual você acaba ficando mais limitado. Quanto mais a pessoa se desgasta, né, mais essa área do hipocampo ela também vai ficando mais fragilizada. Né? Nós já falamos isso nos vídeos anteriores a respeito do diabetes tipo 3, né, na qual a formação do complexo amigdaloide sobre toda essa estrutura hipocampal, na qual a pessoa vai perdendo a memória, vai tendo uma resistência insulínica e, consequentemente, vai piorando a situação. Então, note que o que você consegue melhorar, quais são as ferramentas que você vai utilizar para você melhorar essa atividade do neocórtex, melhorar essa atividade do seu sistema límbico, em especial no hipocampo, são os exercícios. Os exercícios, eles liberam uma série de substâncias químicas, noradrenalina, acetilcolina, norepinefrina, que vão agir neurotransmissores específicos glutamatérgicos, que vão agir diretamente no hipocampo, melhorando a sua memória, melhorando a sensibilidade à insulina. Agora, quando a pessoa utiliza o álcool realmente ele aumenta a formação de uma substância GABA, G-A-B-A, o GABA. Esse GABA, ele piora a função do hipocampo. Então, vai deixando a pessoa mais lerda, perdendo a memória, e isso vai realmente... por isso que a memória, quando a pessoa ela está alcoolizada, realmente ela não sabe o que fez, porque ela não consegue ter uma reação química a nível do hipocampo que acabe fortalecendo. Então, eu repito, não vamos deixar o cérebro reptiliano tomar conta da gente, né? Nem o cérebro das emoções. Nós temos que usar a razão, a ciência e o conhecimento que a gente tem para que a gente consiga dominar essas áreas. Se você está ficando mais impulsivo, você tem que refletir. Aonde que eu posso melhorar?
Todos nós temos oportunidade dia a dia de melhorar. Todos nós, sem exceção. Agora, algumas pessoas realmente, às vezes, precisam da medicação, às vezes, um período da vida. E essa medicação ela tem que ser sendo checada ao longo do tempo. Não pode que a pessoa fique com a mesma medicação sem uma avaliação do profissional correto para ver realmente se é necessidade, se é necessário ou não é necessário. Mas muito deles depende muito do comportamento da pessoa. A partir disso, você consegue ter uma atividade física, você melhora a sua parte cognitiva, melhora a sua concentração, e quanto mais foco, melhor resultado você vai ter. Retomando o tema, mais exercícios, menos ansiedade, melhor a resposta cognitiva, melhor foco, mais concentração e melhor resultado para você. Lembre que você tem que colocar a sua vida como prioridade. Você colocando sua vida como prioridade, você também vai ajudar quem você ama. É assim que funciona a situação, tá ok? Bom, eu espero que vocês tenham captado o objetivo dessa informação. Mantenham o foco no que a gente quer. Não se distancie do objetivo da sua vida. E lembre-se, hein? Saber e amar, não ocupa espaço. Até a próxima. Fica com Deus. Sucesso aí.